Boa noite, igreja! Sejam muito bem-vindos a mais um culto da família. Que alegria estar aqui iniciando a semana em comunhão com os irmãos. Seja muito bem-vindo também você que nos acompanha pela live. Já escreve aí um boa noite, vamos nos acompanhando, vamos conversando. Eu convido agora toda a igreja, quem puder, por favor, fique de pé. Dê uma boa noite bem alegre para o colega que está do seu lado. Boa noite, tudo bem? Como foi o fim de semana? Preparado para mais uma semana? Glória a Deus. Vamos então baixar nossas cabeças, né? Vamos orar ao nosso Deus para entregar esse culto a Ele. Oremos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graças nós te damos, Senhor, por este momento maravilhoso, que é o momento de nós te adorarmos. Nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade única que estamos tendo nesta noite. Quero te pedir, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, para que tudo que façamos nesta noite seja para honrar e glorificar o Teu nome. Que através da Tua palavra, Senhor, através do pregador, almas sejam alcançadas através do Teu Espírito Santo, porque é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus, e todos vão dizer? Amém. Amém. Então vamos louvar, vamos cantar uma sequência de músicas e nós te convidamos a nos acompanhar com muita alegria. Vamos nas palmas? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia! Aleluia! Posso pisar numa tropa? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Escutar o exército
Deus. E chegará um dia que o nosso Senhor virá buscar nós, a igreja do Senhor, amém? O dia da vitória, o dia do Senhor. Braços levantados, livres para o mal. Braços levantados, livres do mal. Igualdade e justiça haverá. Já não haverá morte ou guerra. Novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. Quem deseja? O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei e toda lágrima no meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Amém. Quem espera ansiosamente esse dia da volta do Senhor Jesus, dê um brado de vitória. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Nós iremos continuar louvando ao Senhor, porque nós cremos que Ele é um Deus de milagre, e que Ele pode transformar vidas, transformar histórias. Então que você possa ouvir essa música e refletir como uma oração para você, entre você e Deus. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer.
de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Somente as vozes em alta voz, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém. Uma salva de palmas a esse Deus. Vamos lá.
Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Nós cantamos: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, refletiu bem, muito bem a nossa dramatização aqui nesta noite. Que bom estarmos aqui. Boa noite. Louva a Deus pela vida de vocês. Louva a Deus por estar aqui, pelo bom domingo que tivemos e por essa liberdade, né, que nós temos de poder aqui publicamente louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Então, está escrito na Bíblia que nós temos que buscar o Senhor enquanto, invocar enquanto está perto. Então isso sugere que haverá tempos que nós não vamos disponibilizar assim, não é? Do tempo que a gente imagina que vai ter. Então vamos aproveitar bem. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando o tempo que nós vamos passar aqui. Domingo passado nós paramos, tivemos um probleminha na luz e a gente encerrou a mensagem antes do tempo, né? Antes de terminar. Paramos. Nós tínhamos falado já sobre... O tema é o ministério profético e apostólico de cura de Jesus. Nós falamos sobre amar a todos com compaixão e empatia. Depois falamos no segundo momento, aplicar o dom da fé. E terceiro, discernir sobre batalha espiritual. Foi até quando houve a nossa interrupção, né? E a gente vai dar continuidade nessa noite. Imaginamos que vai ser possível, querendo Deus, falar sobre o restante. Número 4 é receber o poder de Deus. Diga comigo: receber o poder de Deus. É incrível quando a gente analisa, não é? Assim, de forma limitada, o poder de Deus. Só é bom quando nós experimentamos. Diga comigo: experimentamos. Repitam. O nível, às vezes a nossa fé, eu falei domingo passado, uma espécie de degraus, não é? Nós temos a fé, somos informados, adquirimos alguma informação
sobre a palavra de Deus, e nisso nasce a nossa fé, e nos faz vir à igreja, nos faz vir de manhã para o seminário, estudar a sua palavra, e é assim, participar de pequenos grupos de oração. E você, através dessas informações, a sua fé vai solidificando. E a partir dessa prática constante, você vai experimentando também um pouco do poder de Deus. Aí acontece transformação. Diga comigo, acontece transformação. Porque ele deixou esse poder para nós. Às vezes nós não aprendemos a fazer uso. E quando a gente não aprende a fazer uso, a gente não vai ser beneficiado. E hoje ele fala exatamente, o ministério profético de Jesus, ele trouxe a realidade do reino de Deus para a terra. Enquanto o seu ministério apostólico se moveu para alcançar pessoas nas mais diversas realidades. Ele amou de forma intensa e intencional a cada pessoa. De forma intencional, não foi ocasional. Então ele nos ensina a fazer assim, não é? Sem fazer distinção de ninguém, nas mais diversas realidades. Ele mostrou que a sua missão era revelar o coração do Pai, e de forma sobrenatural trouxe cura e restauração. Amém? Vamos repetir junto? Trouxe cura e restauração. É por isso que as pessoas que antes de conhecer a Jesus têm alguns hábitos, e a partir do momento que ele recebe Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai aprendendo através da sua palavra algumas práticas que ele vai deixar de fazer e outras que ele vai praticar, não é? Ele vai sendo ensinado e ele vai adquirindo esse conhecimento, e com esse conhecimento transforma-se em poder, e ele vai deixando. Se ele roubava, por exemplo, ele vai deixar de roubar. Se ele matava, ele vai deixar de matar. Se ele enganava, ele vai aprender que nós devemos não enganar a ninguém. E assim sendo, ele está nos ensinando a compartilhar isso com todas as pessoas. Nós tivemos sexta-feira aqui um casamento, uma festa, que nós entendemos que Deus nos ensina que a família nasceu no seu coração. E como tendo nascido no coração de Deus, a igreja fez investimento para que as pessoas pudessem oficializar a sua relação e serem abençoados. Foi uma festa muito bonita. Quem esteve aqui participou desse momento muito especial. Então, nós falamos que o ministério profético, já falamos sobre amar a todos com compaixão e empatia, não foi? E ele fez isso, ele curou um leproso, nós falamos isso. Nós falamos que ele ensinou também a aplicar o dom da fé, recapitulando o que nós falamos domingo, né? E falamos também sobre discernir sobre batalha espiritual. É muito interessante esse ponto, porque existem pessoas que não percebem que alguns acontecimentos na sua vida é batalha espiritual, e precisa, como eu gostei daquele hino que vocês cantaram, também aqui a nossa pantomima, pode imaginar que existe uma batalha espiritual. E diga comigo, é preciso a gente fazer a nossa parte. É preciso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia ensina. Nós precisamos fazer a nossa parte, discernir. Quem está lhe impedindo de determinadas práticas? Você tem que identificar e cuidar dessa área. Diga comigo,
cuidar dessa área, não deixa aleatoriamente, não deixa as coisas ir passando. Eu conheço uma pessoa que era para fazer uma cirurgia já há 4 anos, ainda não fez. Às vezes você deixa demais o tempo passar, não é? E tem outros que já tem cuidado desse seu. Meu irmão, o pastor Oswaldo, é muito cuidadoso com a saúde dele. Ele faz visita periodicamente a médico. Já eu não sou do jeito dele. Sou mais devagar nessa área. Só vou para médico quando eu estou passando ruim. Tem até aqui uma pessoa que me acompanha que fica brigando comigo. A enfermeira Kátia. Discernir a batalha. Qual é a área que você precisa trabalhar nesse momento? Qual seria a área? Você está no poço? Você está na cova? Qual é? Tem alguma área? Quantos identificaram alguma área que você tem que batalhar por ela? Levanta a mão. Bem, todos nós temos, não é? Então, identificando, vamos começar a trabalhar. E aí nós vamos agora para o quarto, não é isso? O ministério profético e apostólico de Jesus me discipula a receber o poder de Jesus. Diga comigo. Receber esse poder. Nós vamos ler, olha só. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Vamos ler juntos? De forma inundava o barco. Jesus, porém, dormia. Vamos morrer. Interessante, né? Que Jesus pergunta, né? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. A gente identifica com a declaração de Jesus. Olha, os discípulos tinham ouvido o chamado, estavam com Jesus no barco, quer dizer, eles tinham algumas atitudes recomendáveis, mas quando veio a tempestade, eles ficaram com medo. A gente aprende que às vezes a tempestade veio e você tem um certo pavor, não é? Mas ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. A razão, às vezes, de você se apavorar, estar com medo, é o tamanho da sua fé. Aí você faz uma radiografia da sua fé. Essa fé que eu tenho, ela está me levando a fazer o que na vida espiritual? Aí você lista. Bem, eu vou aqui me lembrar de alguma coisa. Nunca mais eu identifiquei os cofres da igreja para entregar minhas ofertas de... Será essa área? Nunca mais eu abri minha Bíblia para fazer uma leitura, um devocional. Será essa área? Nunca mais eu compartilhei o amor de Jesus com as pessoas que não o conhecem. Será essa área? O meu ministério que me entregaram, eu não estou fazendo como eu deveria fazer. Será essa área? A gente precisa identificar, porque se a nossa fé está causando dificuldade para essas coisas que eu acabei de listar, como você poderá dar o passo seguinte e não ter medo quando a tempestade chegar? Não é? E ele aqui nos adverte. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante, né? Eu imagino, eu já passei temporais e as ondas aqui no Rio Negro ou nos Solimões, elas parecem que viram assim um bicho ali por baixo. É horrível. Você já passou temporal aqui nesse rio? Andando em barcos pequenos? Eu já passei.
E a gente tem a impressão que tem um animal feroz ali por baixo, as ondas vêm de todo jeito. E alguém se levanta e repreende. O Rodrigo estava conversando comigo, falando do tamanho do sol. Quantas vezes o sol é maior que a terra? E ele está em uma distância, ano-luz, quilômetros da terra. E quando ele nasce, o sol, que vem amanhecendo, ele vem clareando o mundo, não é? Que força maravilhosa. Aí eu disse, como é que esse sol foi criado de qualquer jeito? Foi criado por uma mão poderosíssima. E se não fosse a camada de ozônio, nós seríamos triturados, não é? Quem foi que fez isso com tanta propriedade? Eu lembro na minha terra, onde eu nasci, o sol nascia de frente para a minha casa, mesmo de frente. Eu chegava na janela da frente e o sol vinha despontando por detrás das matas. E hoje, onde eu moro, eu me levanto de manhã, o sol vem mesmo assim, do lado, olhando para frente, não é da frente da casa, mas eu fico aqui lá atrás e o sol vem assim, e eu relembro desse momento. Ele está funcionando do mesmo jeito. Quem criou o sol? Nosso Deus. Quem criou o sol? Nosso Deus. Quem criou o sol? A tempestade, em relação ao poder de quem criou o sol, é coisa pequena, não é? E os apóstolos aqui ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diga para a pessoa que está do seu lado: você está perdendo de não conhecer esse poder. Você está perdendo. E o modelo que Jesus criou de discipulado é dar poder para seus discípulos. Por isso que antes da grande comissão, Jesus afirma, Mateus 28, 18 e 19. Ele afirma, vamos ler juntos? Foi-me dado no céu e na terra. A ordem é dele. Vão e façam discípulos. Essa é a nossa ordem. Diga comigo. Nós não podemos negligenciar, não é mesmo? E a gente, às vezes, negligencia, né? A gente recebeu a autoridade de Jesus na medida em que decidimos nos comprometer com a missão. Está bem claro? Recebemos a autoridade de Jesus na medida em que decidimos nos comprometer com sua missão em obediência. Então a gente entende, se não há uma obediência assumida com essa missão, como é que você pode receber dele a autoridade? Ele não vai lhe dar autoridade se essa autoridade não for para cumprir a missão dele. Você tem aproveitado o seu tempo? É uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente. Nós temos aproveitado bem? Porque o poder de Jesus se manifesta quando, em meio a um mundo turbulento e aprisionado pelo caos, manifestando o seu poder para revelar sua paz. É isso que é a diferença, né? A gente vê famílias, a gente vê pessoas, famílias deterioradas e famílias que têm o poder de Deus, que têm a obediência, vivendo no mundo que parece que é outro mundo, não é? Em João 14, 27, ele declara: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, vamos dizer o finalzinho, e nem tenham medo. Uma salva de palmas para o nosso Jesus.
quando eu quero ter medo, os meus primeiros dias, aliás, as minhas primeiras horas da manhã, elas não são as melhores. Eu já falei isso aqui, eu acho, algumas vezes. Às vezes, quando eu me acordo pela madrugada, essas horas não são as melhores. O que é que eu faço? Eu tomo algumas providências. Às vezes, eu vou ler a palavra, às vezes eu vou orar, eu aproveito e às vezes vou assistir um filme. Então, são momentos que eu tenho que ter muito cuidado. Qual é o seu momento que você precisa mais de cuidados? A gente tem que usar a arma que Deus nos dá. Não pode deixar assim, baixar a guarda, deixa a vida me levar, como diz uma canção, não é? Deixa a vida me levar, não é assim? Então a gente precisa se apropriar dessa paz. Foi Jesus que falou que deixaria. Se você não está tendo paz, alguma coisa precisa ser consertada. Diga comigo. Ser consertada. Porque ele disse que deixava. Então o ministério profético de Jesus, né, me discipula a entender que é um chamado para todos os filhos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado. Diga para a pessoa que está aí na sua frente: você foi chamado. Diga para a pessoa que está aí atrás de você: você foi chamado. Todos fomos chamados. Vamos dizer juntos? Todos fomos chamados, né? É entender que é um chamado para todos os filhos. Então não vai transferir aquilo que é para ti, que é de ti, né? Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: porque nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão, né? Aí ele continua lá em Mateus 9, 14 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Então, Jesus estava falando isso em meio aos fariseus que estavam questionando a esse momento ímpar no ministério de Jesus. E os fariseus se apegavam muito aos ensinamentos da lei, e eles estavam com dificuldade porque eles praticavam uma religião do faz de conta. Diga comigo. Eles praticavam, e Jesus não estava querendo essa meia sola. Com ele é ou não é? Diga comigo. Ou não é? Por isso que eles estavam todos assustados e não concordando, né? A Bíblia declara que Mateus era um funcionário público, o publicano, né? Mas exatamente um cobrador de impostos. Os publicanos não eram bem vistos pelos fariseus e pelo povo, né? Em face de sua desonestidade e da vivência que empregavam para extorquir dinheiro, roubando por meios legais viúvas e outras pessoas destituídas. Alguns deles lesavam o próprio governo com relatórios falsos, aceitando suborno. Provavelmente, olha, presta atenção, o que é que vai acontecer? Eu vou beber água, lógico, né? Que vocês estão vendo, não precisa nem eu dizer. Provavelmente o propósito de Jesus era ter um apóstolo vindo dessa classe.
Ele não foi chamar certinho, diga comigo. Ele não foi chamar o bonzinho, ele foi chamar pecador, como nós. Por isso que vamos repetir outra vez, você foi chamado, diga para a pessoa. Ninguém fica de fora. Era ter um apóstolo vindo dessa classe, a fim de demonstrar claramente a graça de Deus, e também para que ele fosse um instrumento especial para alcançar essa classe vil de homens. Os fariseus consideravam os publicanos como homens sem esperança, sem direito ao arrependimento. Por isso nós não podemos julgar, não é? Às vezes a gente vê certas coisas, a gente já faz, e a Bíblia nos ensina a não fazer julgamento. Aí alguém escreveu, você não está tão longe onde a mão de Deus não possa lhe alcançar. Você não está tão longe. Então, Jesus mostrou com isso que não há quem não possa arrepender-se. Qualquer um pode se arrepender. E que do meio dos homens mais vis, Deus pode tirar quem quiser, para ser usado especialmente. Você já viu o relatório dos discípulos? Não é? Pedro negou e praguejou. Jesus não sabia que ele ia fazer aquilo, mas Pedro foi chamado. Tiago e João queriam a primazia de ficar do lado de um, do lado do outro, não é? Pediram isso de Jesus, né? Tomé disse que só acreditaria se visse, não é? Se ele botasse o dedo lá, quando Jesus apareceu. E aí você vê que aquele grupo tinha pecadores. Eles foram para o monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João, e a coisa foi tão boa, o momento foi tão especial, que eles disseram, Senhor, não vamos mais sair daqui, vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui. Foi muito legal. Às vezes acontece conosco, né? O culto é tão bom. Sexta-feira foi legal, não foi? Mas a gente teve que ir para casa. Comida boa, ambiente bom, festa bonita. Então ninguém pode se acomodar só com a festa da igreja. Se você é crente só de igreja, e aí como é que fica? Só se lembra de Deus na hora de ver a igreja. Eu quero lhe dizer que eu fico feliz com a sua presença aqui, amém? E que você deve vir, amém? Mas não deve se limitar só a isso, não é? Aqui é o lugar de celebração, diga comigo, celebração, celebrar o que nós fizemos na semana, não é? Ou não? Pequenos grupos, você está fora do pequeno grupo? Tira um dia para fazer parte, não é? Oração. Tem igreja que está fazendo festa, reúne 2, 3, a Cátia estava falando de uma festa, que ela foi culto de oração. Não é? Precisamos aproveitar, porque se a nossa fé só dá para a gente chegar até aqui, a gente fica só no começo, não é? Como eu falei, a nossa fé está no nível das informações, aí precisamos avançar. Então eu estava falando que Jesus mostrou que não há quem não possa arrepender, né? Nos homens mais vis, Deus pode tirar alguém para a sua obra, amém? E o chamado não é para os prováveis, não é? É para aqueles improváveis, é que ele chama. Randy Clark escreveu, muitas vezes Deus escolhe as pessoas que nós não escolheríamos. Vamos ler junto aí? Muitas vezes por que Deus convoca um gago?
Você já viu algum pastor gago? Nunca viram, não? Hã? Eu vi um que era gago. E quando ele começou a pregar, Deus curou da sua gagueira. E ele veio pregar aqui. Você não se lembra, não? Era gago, tinha dificuldade tremenda. Sabe por que ele chama um gago? Porque ele quer mostrar que o poder é dele, não do homem. O poder é dele. Eu tenho dificuldade disso. Eu era tímido. Eu não aguentava uma moça olhar para mim, que eu pensava, eu já falei isso para vocês. Ela vai ver a minha feiura e nunca mais vai falar comigo. Você sabe o que é complexo? É horrível complexo. Então eu tinha muito complexo. Fui criado com esse complexo enorme, mas Deus me curou. Eu enfrentei o auditório ali acho que tinha quase 20 mil pessoas ali naquele dia, e eu pregando o evangelho. Por que eu estava lá? Porque era Deus que estava falando através de mim. Estava nem pensando naquele moleque cheio de dúvidas. Amém? Então ele chama você é chamado para fazer a obra dele, né? Muitas vezes Deus escolhe pessoas que nós não escolheríamos, porque assim ele recebe toda a glória. Fez isso com Moisés, né? Moisés não era tropo da língua. Fez isso com Paulo. Paulo ia perseguindo a igreja, ele derrubou do cavalo e restaurou a vida de Paulo. Era Saulo, virou Paulo. Pedro era pescador. Você acha que Pedro conhecia? Por que ele não foi para a faculdade lá de Jerusalém, né? Dos sinédrios, de avião, sabe? Ele foi aonde? Para a praia pegar os pescadores. De agora em diante vocês serão pescadores de alma. Aí foi pegar um publicano, que era os mais odiados. Então o ministério profético e apostólico de Jesus discipula preparo espiritual. Diga comigo, preparo. A gente precisa se preparar, não é? Porque você não pode fazer de qualquer jeito. Precisa ter cuidado. Eu tenho 5 caixas de remédio. Eu tomo 2 pela manhã e tomo 3 à noite. 5. Por que eu tomo remédio? Porque quem estudou e olhando os meus exames, entenderam que eu precisava tomar esse remédio. Ele se preparou. E tudo na vida nós precisamos nos preparar. Ele chama do jeito que você está, mas a partir do momento que você tem a experiência, você vai entender que você tem que ter alguns cuidados. Amém? Amém? Então os seus discípulos, então os discípulos de João vieram perguntar-lhes, porque nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. Jesus responde: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Aí ele falou: ninguém põe remendo em pano novo, em roupa velha, pois o remendo forçará, nós já falamos anteriormente sobre esse versículo, forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho, se o fizer, a vasilha arrebentará e o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Então o que a gente entende, como eu falei, que Deus não quer essa coisa pela metade, não é? Você é ou não é? Diga comigo. Quente ou frio, não é? É assim que a Bíblia fala. A gente precisa ter esse entendimento. Porque Cristo estava falando que havia muita hipocrisia em meio àquela sociedade da época.
Pessoas que professavam com os lábios, mas que de fato não viviam o que aparentemente eles professavam. Então Cristo trata a questão da hipocrisia, onde os líderes religiosos faziam o jejum como uma forma de ostentação, não era um ato de fé em busca real por Deus. Veja isso, já acontecia no Antigo Testamento, e já tinha sido alertado pelos profetas. Olha o que está escrito, em Isaías 58, versículo 4. Vamos ler juntos? Seu jejum... Vamos começar todos. Pastor João gosta de contar. 1, 2, 3. Está vendo? Então, Jesus não estava querendo bagunça no meio dessa prática. Fazer jejum para aparecer. Precisa ter muito cuidado quando você vai fazer um tipo de jejum, se é para a finalidade, é nobre, implica no crescimento da sua fé, crescimento do reino. Quando fizer um voto ao jejum, pense nisso. Ao tirar algo da terra, coloque algo no céu, amém? Ao tirar algo da terra, coloque no céu. Devemos buscar nos preparar espiritualmente para vivermos segundo o propósito de Deus e cumprirmos a nossa missão. Porque a missão está no coração de Deus, diz uma música, né? As disciplinas espirituais são muito importantes, mas elas não podem ter o foco em si mesma, para não gerar orgulho e soberba. Vocês entenderam isso aí? Vou repetir, as disciplinas espirituais são muito importantes, todavia elas nunca podem ter o foco em si mesma, para não gerar orgulho. Você não se vai descer em função dessas coisas, querer tripudiar em cima daqueles. Isso a gente precisa ter muito cuidado, daqueles que estão aprendendo, estão lhe ouvindo. Disciplinas terrenas são fruto da persistência e da determinação, e a disciplina espiritual é fruto do quebrantamento e dependência. Amém? Ninguém disse amém? Amém? Eu vou repetir, né? Disciplinas terrenas são fruto da persistência e da determinação. Como eu gosto de ver um jovem determinado, vou estudar, fazer esse curso porque eu quero chegar ali. Amém? Isso que eu fico feliz quando eu vejo um jovem fazer isso, né? Ser determinado e não fica parado, persiste. Então, disciplinas terrenas são fruto da persistência e determinação. A Rebeca me mostrou hoje um desafio que ela está passando, e uns cálculos, eu olhei assim, para quem tem boa cabeça mesmo, não é? E a disciplina espiritual é fruto do quebrantamento e dependência, duas palavras, não esqueça disso, não tripudie em cima de ninguém. Quebrantamento, vamos dizer bem baixinho? Quebrantamento, uma pessoa humilde. E dependência. O ministério profético e apostólico de Jesus me discipula a importância do meu sim. Diga comigo, a importância do meu sim. É muito importante. Você já disse sim para Jesus? Levanta a mão. Quantos já disseram sim para Jesus? Levanta a mão. Amém. Uma salva de palmas para ele. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino
e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, olha só, esse versículo mexe muito comigo, não é? Ao ver as multidões, foi que ele teve? Vamos ler juntos? Teve compaixão dela. Repita comigo. Outra vez. Por quê? Porque ele teve. Pergunta para a pessoa: isso te toca? Isso mexe contigo? Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está ouvindo, igreja? Como todos nós somos convidados para esse desafio, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele dá a receita: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ninguém pode ficar de fora, não é mesmo? Se sinta feliz ao fazer parte do Ministério OANSE, que vocês gastam quase 3 horas aos sábados, aqui à tarde. Quando quiser cansar, olha para esse versículo. Quantas crianças nós já tiramos, já ajudamos, mas quantas crianças nós perdemos, né? A gente tem notícias, crianças que andaram por aqui e que caíram fora. A gente não pode desistir, igreja. Precisamos continuar amando essas pessoas. E a demonstração do amor é fazendo alguma coisa por elas. Enquanto é dia, enquanto Deus está nos dando essa oportunidade. O Ministério dos Jovens, Pastor João à frente, tem vários jovens envolvidos na obra. Precisamos estar orando. Ministério de casais. O Jeff me disse que de vez em quando está chegando um casal e disse: eu quero fazer parte desse ministério. Que legal, né? E o Jeff já está grande a equipe, não é? Então, vários ministérios aqui, o do som, Ministério da Multimídia, pessoas envolvidas. Faça o trabalho com responsabilidade, sabendo que na ponta está o nosso amor, como Jesus falou, né? Voltando ao versículo: teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Entendemos que o problema não é a colheita, né? Mas de trabalhadores para cuidar da colheita. Nós somos chamados, diga comigo, nós somos chamados. Outra vez. E a nossa missão é urgente, não é para depois. O nosso chamado custa tudo, mas o que recebemos é maior que tudo. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Esse chamado é um convite para a intimidade. Jesus diz, aliás, ele não diz vá, Jesus diz siga-me, quer dizer, ele vai na frente. Dizer o seu sim para Deus é mudar radicalmente, não apenas a história da sua vida, mas transformar completamente a vida de muitas pessoas. Isso é legal, não é? O que poderá acontecer se você disser sim para Deus? Vai haver muitas mudanças, não vai? Nós precisamos dar continuidade. Diga comigo. Eu achei que poucos falaram. Eu vou repetir a frase mais longa. Nós precisamos dar continuidade àquilo que Jesus fazia. Isso aconteceu com os discípulos. E agora vai acontecer conosco.
Jesus está falando isso, não é? Amém? Mais uma salva de palmas para o nosso Jesus. Em Marcos 6, 12 e 13 diz que eles saíram, os discípulos, né, e pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e curavam. Então, como discípulos de Jesus, somos chamados para atrair o céu à terra, não é? E transformar a realidade em nossa volta. Amém? Como discípulo de Jesus, exerça a sua missão. Se você concorda, diga amém. Como discípulo de Jesus, exerça a sua missão de transformar esse mundo por meio do poder de Deus. Uma salva de palmas para nós. Falando em poder, quem é que tem mais poder, né? Eu vou apresentar um vídeo para vocês. Se você já viu esse vídeo, fique calado. Se não viu, preste bem atenção. E depois desse vídeo, nós vamos trazer os músicos. Já pode até ir vindo para cá, para quando terminar o vídeo a gente já começar a cantar. Vamos lá. O forte é o ferro. Perguntaram: ferro, você é forte? O ferro respondeu: eu não sou forte. Ainda que em minha matéria se constrói várias estruturas, forte é o fogo, porque quando eu passo por ele, eu me derreto. Então perguntaram ao fogo: fogo, você é forte? O fogo respondeu: eu não sou forte. Ainda que eu derreta o ferro, forte é a água, que quando ela vem sobre mim, ela consegue me apagar. Água, então você que é forte. A água respondeu: eu não sou forte. Forte é o sol, que quando passa os seus raios sobre mim, consegue me evaporar. Então perguntaram ao sol: sol, você que é o forte? O sol respondeu: eu não sou forte, porque ainda que eu tenha poder de fazer a água evaporar, forte é a nuvem, que quando para na minha frente, tira todo o meu brilho. Então perguntaram: nuvem, você que é forte? A nuvem também respondeu: eu não sou forte. Forte é o vento, eu até tiro o brilho do sol, mas quando o vento bate em mim, ele me joga de um lado para o outro. Vento, você é forte? O vento disse: eu não sou forte. Embora eu jogo a nuvem de um lado para o outro, forte é a montanha, porque quando eu bato nela, eu me divido ao meio. Montanha, você que é forte. Eu não sou forte, respondeu a montanha. Ainda que eu faça o vento se dividir ao se colidir comigo, forte é o homem, porque ele vem com seus maquinários e vem sobre mim, constrói edificações e acaba comigo. Homem, você que é o forte. O homem disse: eu não sou forte. Ainda que eu consiga construir edificações sobre rochas, destruir tudo que o Criador construiu, ainda assim eu não sou forte. Forte é a morte, porque quando ela me abraça, eu não consigo escapar. Então chegaram para a morte e disseram: morte, você que é a forte. Ela respondeu: por muito tempo eu pensei que eu era. Eu abracei Abraão, Isaque e Jacó, os grandes profetas do passado, homens bons, e acabei com todos eles. Mas um dia, achando que eu era forte, abracei um homem, que sobre sua cabeça havia uma promessa. Levei-o para a sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Forte é Cristo, forte é Cristo. Jesus Cristo tem o poder sobre todas as coisas, e até mesmo em face de morte, Ele pode mudar a sua história. Levante sua cabeça. O que você está passando? Levante sua cabeça com o que você está passando agora. Acabou, foi? Que legal, gente. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Quem é que é forte? Quem é que é forte? Jesus. E diga: eu tenho Jesus no meu coração. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Meu amado, quero declarar aqui que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Receba o melhor de Deus. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida.
Deus quer te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa que serve a Ele com vontade. Amém? Vamos cantar uma nova história. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as areias do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as areias do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Suas mãos agora. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Amém? Que legal, uma nova história Deus tem para mim, Deus tem para você. Se isso aconteceu nessa noite, você gostaria de realmente experimentar essa mudança, você ainda não tem essa experiência, a igreja baixa a cabeça, fecha os olhos e queremos deixar essa oportunidade para alguém nesta noite sentir o desejo de escrever essa nova história, recebendo a Cristo Jesus como seu Salvador. E a partir daí uma nova história vai acontecer na sua vida, como nós acabamos de cantar. Se a palavra tem falado ao seu coração e você entende que Jesus é o Filho de Deus, que Ele tem o poder para te perdoar, que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu e ressuscitou, se você acredita nisso, levanta a sua mão. Se você ainda não fez a sua decisão, se você está aqui nessa noite enquanto a nossa igreja está orando, você tem essa oportunidade de levantar a sua mão e com esse gesto, dizendo que quer receber a Jesus Cristo como seu único e Salvador. Alguém nesta noite? Levanta o teu braço bem alto, que eu quero dizer amém, se você assim o fizer. Tem alguém que sentiu esse desejo de entregar a sua vida, mudar a sua história, um novo tempo para a sua vida? E a maior e a mais linda decisão que você pode fazer, enquanto a igreja está orando, se você sentir esse desejo, levanta o teu braço. Alguém? Alguém que deseja se reconciliar, já é um cristão, mas deseja renovar os seus propósitos. Eu preciso me reconciliar com o meu Deus, pastor. Levanta a tua mão. Tem alguém aqui? Querido Pai, nós te louvamos agradecido, porque uma nova história Tu tem construído em nossas vidas, Senhor. Nós éramos pecadores, afastados, Senhor, dos Teus caminhos, e Tu, pela Tua mão misericordiosa, o Teu amor insondável, ali na cruz, pagou todos esses pecados. E nós fomos arrebanhados, Senhor, nos tornando Seus filhos. E aqui estamos te agradecendo por essa obra maravilhosa que fizeste na vida de cada um dos teus filhos aqui presente. Os protege, Senhor Deus, os alimenta espiritualmente, corrige, ó Deus, aqueles caminhos que estão tortos, aplana esses caminhos, Pai, dá força a cada um. Tu sabe o problema que cada um enfrenta nessa hora, Senhor Deus, que pelo Teu grande poder, Tu esteja restaurando vidas e ajudando aquele a vencer os seus obstáculos. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus, e toda a igreja bem alegre vai dizer amém. Uma salva de palmas.